Beleza. Tá gravando. A gente pode começar a falar besteira já. Na verdade, não, vamos começar direto. Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está chegando agora, meu nome é Felipe Clemente e está começando mais. Meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Eu tô com uma velocidade absurda de voz hoje. Parece que eu engoli sei lá, aqueles negócios que a gente acelera vídeo, sabe? E aí fala tudo enrolado. Tô nessa pegada, Luquiba, mas tudo bem, vai dar certo aqui. Confio na gente, confio muito. Falhamos uma semana, não falhamos a segunda semana, mas o Fernandão falhou a segunda semana com a gente. Olha aí, tá vendo? O Fernandão não veio aqui, então você está na turma de cima. Quer dizer, não tem turma de cima, né? Tem a Não turma, tem, hoje não tem. tem só a gente. Tudo bem, Luquiva? Seja bem-vindo, boa noite. Obrigado, meu querido. Boa noite. Eu sei que você não gosta de datar, mas eu preciso datar, porque dia 25 de novembro de 2025 é uma data importante para a história do nosso país. Só vou falar isso. Eu estou bem, meu querido, muito bem. Foi um dia corrido e vamos lá, vamos falar aqui. Faz tempo que a gente não fala sobre assunto bom aí. Hoje, eu acho que, na verdade, é dia 22 que você quis dizer. Não, 25 mesmo. Dia Que hoje 25? começou a executar a pena. Ah, eu não estava sabendo. Eu não vi isso. Eu tava trabalhando até agora, eu não vi. Caramba, eu vou ter dois motivos para comemorar agora a partir do dia 25. Dia 25 também estou fazendo 2 anos com a Gabi hoje. Olha só que beleza. Tá vendo? Mais importante ainda. Dia 25 é maravilhoso, dia 25 é impressionante, incrível, adoro. Enfim, Luquiba, a gente tem muita coisa para falar hoje, mas antes, não perdendo os bons modos, por favor, pessoas, não nos deixem de seguir nas redes sociais, Tailgate Zone no Instagram, no Facebook e no TikTok, e Tailgate Zone _BR no Twitter. Eu não sei, até hoje, eu sempre quis falar isso, mas eu nunca falei, eu não sei quem foi o corno, eu uso essa palavra de corno, que usou o Tailgate Zone direto no Twitter, para só atrapalhar a gente. Enfim, a gente tem o BR para salvar a gente. Nada melhor que o BR para te salvar. O português é maravilhoso. Do mais, YouTube também, estamos lá no YouTube. Tailgate Zone, o nosso Tailgate Zone BR também, o nosso canal. Então aqui, ó, se inscreve no canal, vai nesse vídeo lá, dá um like, deixa um comentário e depois também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo que a gente venha a colocar. Semana passada não teve podcast, mas teve 2 vídeos que saíram em TikTok, Instagram e também no YouTube. Então fica aí a recomendação para vocês. Eu já esqueci os 2 vídeos, na verdade. Não, eu lembro. Um sobre o Dia da Consciência Negra, falando sobre o Bill Russell, e o outro foi sobre a Unrivaled, uma liga de basquete, mas é uma liga de basquete feminina de 3 contra 3. Hoje a gente vai falar de uma outra liga de basquete feminina também. Vixe, a gente hoje tem assunto para um cacete, Luquiba. Então vamos começar logo já a falar de NFL. Vamos falar do que rolou nessa semana. Não quero falar no sentido de passar jogo a jogo e tudo mais, quero falar de percepções no geral que tivemos. Eu acho que a primeira de todas o Rams é o time mais forte da NFL nesse momento. Se não for, se você estiver contra isso, por favor, disserte sobre. Mas até então eu acho que eles são disparadamente os melhores e o Stafford está com uma temporada incrível. Eu acho que mais forte não, mas eu acho que é o que está jogando melhor. Eu acho que tem uma diferença entre você falar o mais forte e o que está jogando melhor. Sim, concordo contigo. Hoje é o time a ser batido pelo que está jogando. O Stafford está tendo uma temporada fantástica. Até o Fernandão trouxe essa pergunta algumas semanas atrás, se o Stafford estava, né, para ser MVP. Na época eu falei para ele que ainda não, né, que eu ainda não achava que ele estava, mas de lá para cá me convenceu que, né, que ele já está jogando. Até porque o Jonathan Taylor deu uma acalmada de lá para cá, né? E os outros, né, que estavam na roda também deu uma acalmada. Então, eu concordo. Nesse ponto é isso aí.
Digo mais, agora aproveitando o link que você falou aí do Jonathan Taylor deu uma acalmada. Jonathan Taylor deu uma acalmada ou está cada vez pior as chamadas de jogo? Porque se você pegar no último jogo contra os Chiefs, simplesmente o Steichen esqueceu de correr com a bola, simplesmente esqueceu. Acho que foram no total, acho que 16 carregadas para o Taylor, só foi muito pouco abaixo do que a gente tem visto. Até então estava ganhando o jogo, mas depois chegou num momento crucial ali no finalzinho que deu uma bela de uma engrepada, um monte de erro de chamada. Tudo bem, eu posso criticar também a arbitragem, porque teve erros bem grotescos. Teve um bem grotesco a favor do Colts no começo lá, que foi um face mask, que na verdade talvez não tenha sido um face mask, desloca a cabeça assim do cara do defensor, mas não tem agarrar propriamente a grade do capacete. Enfim, é duvidosa, mas enfim, dos Colts naquela, porque tirou um touchdown do Chiefs, mas depois teve até um roughing the passer contra o Colts, só que foi tipo uma piada absurda e acabou dando os 3 pontos pro Chiefs. Enfim, tem muita coisa que eu poderia reclamar de arbitragem. Já estou aqui com essa cara de bosta, porque sim, eu estou muito descontente com o jogo do final de semana, mas por outros motivos. Mas eu acho que também deu uma mudada no estilo de jogo, né? Parece que esqueceram de correr com o Jonathan Taylor, tá meio estranho esse Colts. Eu confesso, Clay, que eu não assisti o jogo em loco do Colts, né? Porque como o Patriots também estava jogando. É verdade. E não estavam transmitindo o jogo do Patriots, então eu estava pelo Red Zone, né? Então ali ele vai mostrando só as ações e tal, então não dá para falar o jogo inteiro, porque eu não assisti nenhum jogo inteiro, fiquei pelo Red Zone mesmo. Mas, cara, dando uns pitacos pelo que você pediu para dar, as sensações que eu tive, né? Primeiro, o Bills teve uma derrota que não podia ter e entrou agora numa janela que pode perder a divisão. Algo que, para mim, era inconcebível. Quando a gente começou a falar de temporada, divisão por divisão, para mim, o mais certo era o Bills ser campeão dessa divisão. Eu acho que era a única que eu não tinha dúvidas que fosse acontecer. Né? Outro pitaco que vale a gente falar, que a gente já estava falando isso já há um tempo, o Baltimore já é o líder de divisão. Isso é brabo. Então, assim, são coisas que a gente fala, não dá para descartar. Né? E também o Chiefs, né? Foi um jogo que, se o Chiefs perdesse, possivelmente não iria para os playoffs. Uma campanha de 5-5 ia complicar bastante, porque, se eu não me engano, ia ficar atrás de 2 jogos atrás do Jacksonville, se eu não me engano, que seria talvez o primeiro dos playoffs, o primeiro, né, o corte. Então, foi uma vitória importante. Embolou a sua divisão, acho que vale a pena a gente falar isso, né? A South, que o Colts estava tranquilo, deu uma embolada, porque tem Jacksonville com 7 e o Texans com 6 vitórias. O Eagles, eu acho que vale a pena falar, perdeu para o Cowboys um jogo que não poderia também ter perdido, que é um jogo que você estava ganhando 21-0, tranquilo, e aí você parou de jogar. A gente não sabe o que acontece, né, com o Eagles. Mas também isso... Esse é um ponto, Luquiba, que eu tinha anotado até pra gente conversar na semana passada e a gente acabou não gravando e não falou. Mas será que a defesa dos Cowboys não vai começar a dar uma crescida também? Porque trouxe o Logan Wilson, trouxe o Quinnen Williams e tem o Malik Hooker voltando de lesão e tudo mais. Pode ser que dê uma crescida, né? Pelas movimentações, sim. Era uma defesa que era fraca, melhorou, se reforçou, investiu. Então a tendência é melhorar. Mas, cara, você tá perdendo, tá ganhando de 21-0 contra o seu rival e o seu ataque para. Não dá para entender. É o mesmo ataque do ano passado. Você tem as mesmas peças. Você tem o A.J. Brown que está insatisfeito. Já deixou público isso várias vezes. Alguma coisa está acontecendo lá e eles não estão sabendo lidar com a situação. E é uma situação que cada vez cresce mais. Eu tenho meu palpite. Sempre falei, e não vai ser agora que eu vou me omitir. Para mim, o Jalen Hurts não é um quarterback para estar com esse time. Eu não acho ele bom o suficiente para você liderar um ataque com essas peças. Para mim, o problema é esse. Você tem um cara que, quando precisa resolver com o braço, não resolve com o braço.
É um cara que o único mérito que ele tem hoje é o tush-push, porque a única coisa que... É um cara que, né, que ali é imbatível, mas fora isso, não dá. O ataque pai. E esse é o tipo de jogo que você não pode perder. Porque se o Eagles vence esse jogo, já era divisão. Abriria 9-2, o Cowboys ficaria com 4-5, mas você mataria a divisão. E aí você abriu uma porta. Tudo bem, o Cowboys ainda está 2,5 jogos atrás do Eagles, não que vai chegar lá, mas você perdeu essa oportunidade. Então acho que isso vale a pena. E tem uma coisa também que para mim vale muito a pena falar, que uma coisa que ninguém falou isso, ninguém. O Bears é o líder da NFC North. Cara, é verdade. Isso aí é a coisa mais bizarra. E ganhou de um jeito bizarro também, né? Diga-se de Sim, sim. passagem. Não, eu não vou enaltecer muito o Bears, porque o calendário do Bears é parecido com o calendário do Patriots. Eu também não estou falando bem do Patriots, porque, né, ganhou. Mas, cara, uma divisão que você tinha o Lions como favorito. Para mim, não era o favorito da divisão. Para mim, o favorito da divisão era o Packers. Você tinha o Lions, Packers e Vikings. 3 times que ano passado venceu mais de 13 jogos, se eu não me engano. Se eu não me engano, acho que foi isso. E o Bears era o patinho feio da divisão. A gente sabia que o Bears tinha um time que estava se ajeitando, mas ninguém falava que o Bears ia liderar essa divisão. E hoje você está aí eles liderando a divisão, então palmas para os caras. É Ben Johnson, né? É o cara que a gente falava, que a gente apostava que talvez desse ciclo de técnicos dessa contratação, talvez fosse o melhor. Eu não ponho o Vrabel nessa mesma conversa, porque o Vrabel já era um técnico provado, então não era uma surpresa. Mas dos caras que viraram técnico pela primeira vez, o Ben Johnson talvez era o que tivesse mais potencial, e está mostrando isso. O Packers também é um time que tem dado uma como posso dizer? Tá Tem sido uma deixando a desejar, decepção. concordo. Tá deixando a desejar, né? Tô tentando Concordo, medir concordo. palavras, mas eu acho que é isso, né? Não, mas quando você acha que o time vai engrenar, o time não engrena. Tudo bem, eles estavam sem o Jacobs. Mas, cara, tem perdido jogos que não pode perder. Perdeu para o Browns, cara. Você não pode perder jogo. Desculpa, não pode. São jogos que você olha o calendário e esse jogo você tem que ganhar. O jogo que você pode perder é o jogo contra o Lions, por exemplo. Tudo bem, rival de divisão, mas esse é um jogo aceitável, uma derrota, porque é um time que tem frente para fazer com o teu. Agora você pega um time que você tem que passar o trator e você perde, cara, são essas derrotas que no final faz toda a diferença. E também uma coisa que eu acho que vale a pena falar, o Shedeur Sanders startou, né? E foi o primeiro quarterback do Browns em não sei quantos anos que ganhou no primeiro jogo como starter. Que fique, né, como starter, porque a gente teve o Baker Mayfield entrando num jogo e virando o jogo, o próprio Shedeur e tal. Tiveram quarterbacks que entrou pela metade e conseguiu reverter, mas iniciando no primeiro jogo, foi o primeiro, acho que, sei lá, em 20 anos. Então, tudo bem que ele não jogou muito bem para falar, olha, mas ele teve uns passes ali que talvez possa mudar um pouco essa dinâmica do Browns, né? Quem sabe? Então, isso era uma surpresa, mas além disso também, nesse jogo dos Browns, também uma coisa que tem que ser comentada, os 3 sacks do Myles Garrett e chegando ao 18º sack dele na temporada, recorde da carreira dele, né, numa única temporada, e também é recorde da franquia do Browns. Então, assim, é absurdo, absurdo. Essa temporada dele tá fantástica. Nossa, ele detonou o Patriots. Se eu não me engano, ele teve 5 sacks naquele jogo, uma coisa absurda. Ele tá jogando muito. Ele é um cara que é fantástico. O foda é que, cara, quando a gente pensa em premiações, esses caras não entram nas conversas, né? A gente só vai falar do que, Defense Player of the Year. Ele tá se comportando muito além disso. Para mim, ele tá jogando mais como MVP do que outros nomes. Porque ele tá fazendo a diferença no time. A diferença é que o time é complicado, mas ele, dentro da função dele, ele tá fazendo além da função dele, está colocando várias vezes o time em situações boas e não é reconhecido porque não é a posição dominante, mas é fantástico. É que eu vou falar um critério meu quando a gente fala de MVP, até para a gente já sair da semana 12 e começar a entrar nos outros assuntos, né? Eu imagino que MVP é aquele cara que você tira do time e se você tirar, a temporada é uma bosta. A temporada do Browns já é tão bosta que se você tirar ele, continua sendo uma bosta. Então eu acho que é por isso que acaba não levando em consideração. Mas que realmente é uma temporada para se avaliar como um cara muito foda do time,
Isso é. Não, eu entendo, Clay. Eu penso em MVP um pouco disso mais além. Não só se você tirar o cara do time, o time afunda, mas é o cara que faz a diferença na liga, não só pelo time, na liga. Entendi. Você entendeu? É o cara que. O cara ele é fantástico nesse ponto. Pelo menos o que eu penso do MVP é isso. Hoje o MVP é o quarterback mais popular, né? É isso É um mesmo. prêmio que só olha para isso. Ah, você tira o quarterback do time, o time afunda. Tudo bem, eu concordo, o time afunda porque o quarterback é uma posição central. Só que, cara, quem tem mais impacto na função hoje? Myles Garrett ou Matt Stafford, por exemplo? Vamos pegar os números do Matt Stafford e comparar ele com outros quarterbacks. Ele tá bem? Tá bem, mas ele não lidera todas as categorias de quarterback. Ele, se eu não me engano, ele não tem um número maior de touchdown. Eu acho que ele tem o melhor ratio, porque ele tem pouca interceptação. O melhor rating, talvez, mas eu não sei se ele tem o maior número de jardas, tal. Então, assim, não é teoricamente o cara mais dominante, a temporada mais dominante dele. Agora você pega o Myles Garrett e compara ele com outros da posição dele. Ele está muito dominante, não tem nem comparação. Então, para mim, o MVP engloba tudo isso, né? É a importância que o cara tem para o time, sim, e o que ele tem para a liga como um todo. Infelizmente, eles não olham dessa forma. Mais paciência. E querendo ou não, né? O jogador mais valioso da defesa sempre é o cara que apressa o passe, né? Porque ele é o cara que é a oposição ao quarterback, né? Dizendo não. Ele é tipo, é o yin yang lá, né? Tipo, é isso. Exatamente. Ai, ai. Beleza. Luquiba, só pra gente passar rapidamente, então, essa semana, quando sair esse podcast, será Thanksgiving lá nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, sabe? Porque o do Canadá é outra data. Então, Thanksgiving nos Estados Unidos. Por que eu sei disso, que o Canadá é outra data? Por conta de How I Met Your Mother. É por isso. Só por isso que eu sei que no Canadá é outra data. Mas, enfim, teremos 3 jogos, então, para comemorar Thanksgiving. Tem aquela farofada dentro de campo depois, no último jogo, com o peru dentro de campo. Beleza. Aquela coisa maravilhosa. Inclusive, a gente tem um monte de coisa no site também, que a gente conta a história de Thanksgiving, que a gente dá a receita de Thanksgiving. Depois entra no nosso site lá, que tem muita coisa legal. Mas, enfim, são 3 jogos. O tradicional Detroit Lions começa, né? Vai ser Lions e Packers, às 3 horas na Sport TV 2. Depois a gente tem também o tradicional Cowboys, então Dallas Cowboys e Kansas City Chiefs às 18h30 na Sport TV 2. E aí, de noite, confronto divisional. Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals na Sport TV 2 também às 22h20. Thanksgiving fora da ESPN. Com o retorno do Joe Burrow. Tá confirmado isso já? Pelo menos ele treinou a semana, era talvez até cotado que startasse contra o jogo contra o Patriots, mas o técnico disse que não iria, que ele iria se ausentar mais, que ele era provável para quinta-feira. Então ele não tá como doubt, professor. Eu acho que ele está ou probable ou como questionable, mas é possível que teremos já ele quinta-feira jogando. Muito bom. Então temos esses 3 joguinhos aí, bem interessante. Eu acho que esse Lions e Packers para mim vai ser o mais interessante, que é logo das 3 horas da tarde. Vai ser a primeira vez que eu não estarei de folga num Thanksgiving, então eu não conseguirei ver os jogos. Tem muitos anos que eu pego folga no Thanksgiving. Que eu pego folga não, que eu tô de férias normalmente. Primeira vez que eu não estarei. Enfim, tudo bem. Eu costumo estar de férias porque é meu aniversário, então eu costumo sempre tirar de férias essa época, né? Como o Thanksgiving é a última quinta-feira de novembro, é quase sempre comum essa semana do Thanksgiving eu estar de férias. Você estará de férias novamente. Bom, Luquiba, o que eu queria trazer aqui por último para a gente fechar a NFL e depois entrar. Eu esqueci qual é o segundo assunto, deixa eu ver aqui. Eu acho lembrei. que vale a pena só falar uma coisa. Vai ter jogo na sexta-feira também tem jogo. É curioso, porque não é uma data comum da NFL, mas na sexta-feira vai ter Bears e Eagles. Eu esqueci desse jogo, porque ele vai ser em outro lugar? Eu acho que vai ser um comemorativo de Black Friday, talvez o jogo da Amazon, que eles têm os direitos de quinta-feira, talvez seja isso. Entendi. Eu esqueci totalmente disso. Legal, teremos jogo na sexta também. Muito bom. Mas enfim, para ser o último assunto aqui de NFL, saíram os semifinalistas do Hall da Fama.
E isso é muito interessante, Luquiba, porque eu começo a ver como a gente tá ficando velho, tá? São 5 caras no primeiro ano de elegibilidade, tá? Nossa, pior que... Deixa eu falar de novo essa frase, porque senão o corte vai ficar horrível com eu coçando o nariz aqui, né? Então, assim, são 5 caras... São 5 caras no primeiro ano de elegibilidade. E isso só mostra como a gente tá ficando muito velho. Ó, os caras que estão no primeiro ano de elegibilidade, tá? Drew Brees, Larry Fitzgerald, Frank Gore, Philip Rivers e Jason Witten. Tem uma lista Incrível. maior. Tem uma lista maior aqui. Não, tem uma lista gigantesca, mas esses são os 5 de tipo first ballot, né? Então a primeira eles. Não, é os caras que tendem a se eleger na primeira, no Isso, primeiro ano. Porque, se não me engano, é o primeiro ano do Eli Manning também, não é? Ou eu estou errado? Eu acho que o Eli ainda não. Porque ele está nessa lista. Por isso Ah, que eu falei, não. ó, Não, não, a mas, lista é mas, não é, grande. mas não é a primeira dele. O ano passado ele também já Ele foi. estava, O ano então. passado ele estava também no ano passado e não foi. É isso. Cara, eu te falo uma coisa, a gente vê que a gente está velho quando a gente olha para a lista inteira e a gente fala, a gente acompanhou a carreira desses caras inteiro. Cara, é bizarro. Todos são 25 ou 26 jogadores da NFL moderna. E aí, quando você pega da NFL moderna, é o tempo que a gente acompanha. Então, tipo, eu tava São lendo a 26. lista, eu vou. 26. Eu tava lendo a lista, olha isso aqui, Luquiba, sem brincadeira. Willie Anderson, offensive tackle. O Drew Brees, o Jari Evans, Larry Fitzgerald, Frank Gore, Marshall Yanda. Luke Kuechly, Robert Maris, Steve Smith Sr., Terrell Suggs, Vince cara, Earl Wilfork. Thomas. Eu vi o draft do Wilfork, cara. Eu vi o Wilfork sendo draftado. Cara, é bizarro. Kevin Pois é. Williams. Quem mais aqui? Marshall Yanda, cara. Eu falei, o Marshall Yanda eu falei. Mas Adam Vinatieri. Tipo, cara, todo mundo a pois gente é. conhece, cara. É Você muito falou o bizarro. Suggs, né, também. Falei o Suggs também. Então, cara, é complicado. Por isso que eu olho a lista inteira e falo, pô, esses caras todos jogar. Eu acho que talvez os que eu vi menos jogar é o Hines Ward, né, que na época que a gente começou a acompanhar já estava em final de carreira. O Steve Smith também, talvez, né, também estava em final de carreira, mas e o Red Rain também. Mas como você acompanha mais o Colts, talvez você já deve ter visto bem mais do que eu. Mas são caras que a Esqueci de gente falar do Ed Reigns. acompanhou. Tem caras aí que a gente acompanha praticamente a carreira inteira dos caras, né? O Wilfork é um cara desse. Eu acompanho a carreira inteira dele. Desde que ele foi draftado do Patriots, depois ele foi trocado para o Texans, até ele se aposentar. Então, assim, é complicado isso. É muito bizarro, cara. É muito bizarro. E o Frank Gore ainda jogou também no Coltão. Então, tipo, também, pra mim, é mais emblemático ainda, assim. Eu tô vendo a lista aqui e me veio outro na cabeça também. Que é muito, muito bizarro. A gente viu o finalzinho dele, mas Torrey Holt, É o Torrey Holt, justo. ele já foi 12 vezes semifinalista. 12 vezes semifinalista e não passou ainda. É bizarro, Luquiba. Eu fiquei encantado. Eu quero saber agora, né? Quero ver quem realmente vai Nossa, chegar aí. Quem vai chegar até o é, final e depois a gente. Deixa eu a ver se tem a data discussão, aqui. eu acho que a discussão que eu tenho pelo menos o mais curioso para mim é o Eli Manning. Ele é um cara É. que existe debates e eu concordo com argumentos tanto pró quanto contra dele ser o Hall da Fama. Porque se você vai analisar números, ele não tem números para ser um Hall da Fama. Mas se você vai analisar feitos da carreira dele, né, as conquistas dele, cara, ele tem mais do que muito Hall da Fama aí. Então, eu acho que é curioso. Eu sempre tive essa curiosidade em saber qual que é o teto de Eli Manning sendo um Hall da Fama. E talvez outra resposta que eu vou ter, mas isso vai demorar mais, eu acho que mais alguns anos, é do Elderman, que também é outro cara que, para mim, não é Hall da Fama. Para mim, não é Hall da Fama. Eu não considero ele um Hall da Fama. Mas eu entendo gente que fala que ele é, por ter já sido MVP de Super Bowl e coisas do tipo. Então, vamos ver, né? Eu vou te falar os meus 2 pontos sobre esses jogadores, tá? Primeiro, o Eli. Eu também não acho que ele é. Quando você fala assim, o Eli é Hall da Fama, aí eu penso assim, igual o irmão dele, igual o Tom Brady, igual todos É os outros, isso. ele não é Hall da Fama. Só que também, ao mesmo ponto, eu penso assim,
ele não é hall da fama para entrar no primeiro ano. Se ele entrar no segundo, terceiro, quarto ano de elegibilidade dele, eu totalmente estou de acordo. Por quê? Por que eu estou de acordo com isso? Porque não tem como você contar a história da NFL e não falar o nome dele. Esse Por isso que cara, eu falo. ele tirou 2 títulos dos Patriots, cara. Não, o segundo título eu nem ponho muito na relevância. O primeiro é total relevante, porque era a campanha perfeita do Patriots. O Giants era um time que iniciou a temporada, não era cotado para nada, né? Tinha até gente querendo se aposentar, que estava na última temporada, tem um defensor, se eu não me engano, nisso. E era um time que era uma bagunça, era disfuncional. E é um time que começou mal. E aí no finzinho conseguiu dar uma embalada, conseguiu beliscar um wild card. E aí foi, ganhou e foi campeão. Então, por isso que eu falo para você. Isso para mim é mais relevante do que outras coisas. Por exemplo, você pega um cara que foi 4 vezes campeão. Aí você vê qual que é a importância que ele teve nesses títulos. Praticamente nenhuma, nula. E aí você pega um cara que pegou um time que não era o melhor time e fez esse time ser campeão e foi protagonista nesse time. Por isso que eu falo para você, eu consigo enxergar os dois lados. Porque para mim, você vai falar de Eli Manning, vamos olhar número. Philip Rivers tem número melhor do que o Eli Manning. Isso É significa que verdade. ele é um melhor quarterback que o Eli Manning? Eu não sei, eu não acho. Né? Mas são discussões que eu acho curiosas e eu vou ficar aí atento para ver o que vai acontecer. E a gente volta a falar depois, e ele sendo eleito ou ele não sendo eleito, a gente pode voltar com um Justo, podcast justo. só para a gente debater o Hall da Fama. Eu acho que é bem interessante. E quem não foi para Canton ainda e tiver a oportunidade de ir, vale muito a pena mesmo, porque é bem, bem incrível. E se puder ainda, vai nessa época do ano mesmo de novembro, porque normalmente tem os veteranos de guerra lá que fazem o tour com você e é meio que um tour gratuito. Então é bem interessante essa época do ano, bem interessante mesmo. Beleza, Luquiba, era isso para a gente fechar a NFL. E aí o que eu quero trazer aqui agora é a epidemia de lesões que a gente está tendo na NBA, tá? Isso é um assunto que a gente já tocou em alguns outros pontos. A gente falou sobre redução de temporada e tudo mais. A gente falou que o Adam Silver colocou AI para ver as lesões, e aí todo mundo ficou zoando que ele colocou Allen Iverson para ver as lesões e tudo mais. Enfim, hoje a gente tem o Giannis Antetokounmpo, que estava num nível de temporada assim para ser MVP, lesionado. A gente tem o Wembanyama, que a gente falou tanto aqui, que estava dominando, lesionado também. A gente tem Anthony Edwards, Jamoran, Zion Williamson, Anthony Davis, todos esses caras em departamento médico. Sem contar um time que é um próprio departamento médico, que é o Pacers, que tá todo mundo lesionado ali, né? Tipo, agora voltou o Mathurin e voltou também o Nembhard, mas tem uma cacetada de gente ali que tá fora, né? Então a gente tem até gente que era da D-League que subiu pro time principal e tá lesionado também. Então, assim, zona. É que tem dois nomes nessa lista que eu acho que eu não colocaria nessa lista: Anthony Davis e Zion Williams. Esses caras não é novidade nenhuma. A gente espera que eles vão perder tempo. Isso aí, para mim, não é novidade. Mas você falou dois nomes principais: o Embi e o Grego. Esses caras não tiveram férias. Teve a Euro lá. Então, Ah, assim, não, o Wemby não jogou no Eurobasket. Ele ficou não fora foi no mesmo. Eurobasket? É, Bom, menos mal, mas ainda assim, o Grego não teve férias, o Grego estava lá. Então, assim, é mais uma carga, né? Porque ele foi para a Grécia foi para até terceiro, se eu não semifinal. me engano, semifinal, né? Pegou o quarto, acho, perdeu para na disputa terceiro e quarto, foi isso, não foi? Que aí foi a Exato. final, E foi Alemanha e Turquia, se eu não me engano. isso, É Turquia em isso, né? segundo, Alemanha em primeiro, e Isso. aí foi Pô, a Grécia Grécia, aí. acho que a Grécia ganhou o terceiro lugar, não foi? É Grécia e quem? Eu esqueci agora contra quem foi o jogo. Eu sei que Foi a alguma Grécia perdeu para a zebra. Turquia. Não, e foi uma zebra também, né? Porque Foi a Alemanha e Alemanha. Finlândia, Isso, Finlândia, Grécia, e isso. Turquia. E Isso. aí a Aí a Grécia Turquia venceu a Finlândia em passou. terceiro lugar, exatamente. Que até o Grego Exatamente. falou que o terceiro lugar da Grécia, para ele, era mais importante do que ser campeão da NBA. Então, Exatamente. mas a questão é essa: a questão é esses caras não tiveram folga.
Eu sempre falei para vocês, para mim, de todas as ligas, eu acho que só a MLB é pior do que a NBA, quando você vê assim. Porque, cara, não me empolga nem um pouco ver 50 mil jogos. É legal, mas não é. Tipo, é muito jogo irrelevante, é muita coisa que, cara, vamos pensar em alguma coisa mais prática. Eu entendo que existe comércio, eu entendo que existe empregos envolvidos, eu entendo toda essa parte, bilheteria, eu entendo. Só que assim, vamos pensar em qualidade, não quantidade. Porque daqui a pouco vai ser mais comum os times começar a fazer um boicote, talvez, né? Vamos poupar nossos atletas. Já tem times que faz isso, que tem jogadores que não jogam quando você tem back-to-back, né? Então, por exemplo, acho que o LeBron, se não me engano, é um que não joga back-to-back. Você começa a poupar esses caras, porque assim, precisa ter esses caras saudáveis na hora que vai importar. Então, ou talvez vamos pensar em não começar a temporada tão cedo, ou, sabe, vamos diminuir um pouco mais de jogos, mas a temporada começar de repente em dezembro, né, encurtar um pouco, ali um mês e menos de um mês e pouco de liga. Isso aí, eu acho que vale a pena. Eu acho que vale a pena discutir. A mesma coisa é MLB, quando a gente fala, são 162 jogos, se não me engano. Cara, tudo bem, eu entendo que é repetição, todo dia tem jogo, eu também entendo toda essa parte. Só que assim, pensa, praticamente os primeiros 3 meses de temporada, não vale a pena nem você acompanhar, você esquenta a cabeça, você perder, aí você vê franquia colocando ingresso a $5, porque você não tem É. público, sabe? Então, assim, tem muita coisa aqui que você precisa rever, pensar. Por que talvez a NFL é o modelo mais comercial das 4 ligas? Porque você tem poucas semanas. E ainda assim eles estão expandindo o calendário porque tem espaço para isso, só que é menos de 20 jogos numa temporada. Então vale muito mais, você entendeu? Então talvez eu acho que vamos repensar um pouco alguns modelos e ver o que faz, né, faz mais sentido. Para mim, eu sempre fui contra isso e sempre vou ser contra isso, porque NBA você já tem um jogo longo, né? Eu acho que eu não deixei salvo aqui, cara. Deixa eu ver se eu resgato isso, Clê. Porque eu lembro que eles mostraram uma média de tempo de cada jogo das principais ligas. Então, assim, já é moroso o jogo. Quando você vai lá ao vivo assistir, a primeira hora e meia de jogo não vale nem a pena se assistir, porque praticamente os caras não se dedicam. Né? Do terceiro, quarto em diante que o jogo começa de verdade. Ó, tá aqui, ó. Achei o que eu queria. A média de uma duração de jogo da NBA, 2 horas e 16 minutos. A média de uma duração de jogo da NHL, 2 horas e 29 minutos. A média de uma duração de jogo da MLB, diminuiu com o pitch clock, 2 horas e 40 minutos. A média de uma duração de jogo da NFL, 3 horas e 12 minutos. Aí eu te pergunto, desses 4 jogos, dessas 4 ligas que você já acompanhou, qual que você acha que é mais dinâmico assistir? É a própria NFL mesmo. É o que tem mais, dura mais e é o que. Então, assim, você tem que pensar muito nisso, cara. O que adianta você fazer? NBA, se não me engano, são 81 jogos, é isso? Eu sempre confundo NBA com 82. NHL. 82, eu sei que um é 60 e pouco e outro 80 e pouco, por isso que eu sempre confundo. São 82 jogos com 2 horas em média de jogo. Vale a pena você fazer isso? De repente você corta isso para 60, 50 e você começa a ter um pouco mais de qualidade ali nos jogos, talvez valha mais a pena. Ou vamos pensar num outro modelo, vamos fazer assim, a gente tem 2 temporadas, a gente faz de novembro de novembro e dezembro a gente faz só o playoffs lá, o Las Vegas, não sei o quê, e o Isso é campeão legal. garante uma vaga para os playoffs, você entendeu? De buy-in, por exemplo, entra com buy-in. E aí você faz uma temporada de janeiro a abril, por exemplo. E aí você condensa, né, a quantidade de jogos. Talvez é uma sugestão válida, né? Talvez seja mais efetivo. Mas vamos ver. Então, eu já deixo minha sugestão para Dan Silver aqui. Eu acho que é a redução do número de jogos mesmo. Joga aí para uns
50 e alguma coisa, quase se batendo na casa dos 60, e aí você pega os piores depois e faz um campeonato à parte com os piores para eles definirem qual vai ser a ordem de draft, entendeu? Dos piores, Justo, quem ganhar fica com com o primeiro colocado, sabe? Tipo, é sei justo. lá, O único, qualquer coisa do tipo. não, para mim o único problema da ideia é aqueles times que trocaram a escolha. Aí vai brigar É por verdade. quê? Mas não, mas eu acho válido, qualquer coisa que você faz mais para dinamizar o esporte, eu apoio. Para mim, você dividir a temporada dessa forma, você ter 2 meses de temporada pensando só nesse torneio, então assim, você faz as divisões, todo mundo joga contra todo mundo, e aí o melhor, ou os dois melhores avançam, aí faz como se fosse um mini playoff, vai indo e beleza, acabou a temporada. Aí começa a temporada de novo. É isso. Né? E aí você evita de fazer essas porcarias que eles fazem, de você estar jogando um jogo que vale para duas coisas ao mesmo tempo, e aí às É. vezes o calendário não bate. Já aconteceu o caso de ter time ter jogado a mais do que o outro time por conta de. Acho que o Pacers mesmo foi um desses times, porque chegou até a final do jogo lá desse torneio de Las Vegas, e aí é um jogo que não estava previsto no calendário, Isso, então teve que jogar um exatamente. Aí são jogo a mais. 83 jogos na temporada. Sabe, são coisas que não faz o menor sentido isso, cara. Mas tudo bem. É. Mas enfim, a Yahoo Sports fez alguns estudos em cima disso, que eu queria trazer também alguns números aqui. Eles falaram que nos primeiros 15 jogos da temporada, nos primeiros 15 jogos da temporada 25-26, estrelas da NBA já perderam 213 partidas por lesão. Só nesse período aqui, que a gente está falando de 15 jogos dessa temporada. Nas 2 temporadas anteriores, foram apenas 100. Então, esse número dobrou. Né? Então, assim, e cada vez mais eu acho que vai dobrar mais, porque o Tendência ritmo é é isso. acelerado, o ritmo vai mudando do jogo. Os europeus também estão aprendendo a jogar nesse ritmo frenético da NBA e vem para cá já fazendo isso. Então, assim, fica cada vez mais dinâmico na quadra. E aí cansa. E aí, o que a própria Yahoo Sports levantou de mudanças que apertam muito, né? O ritmo mais acelerado dos jogos, que isso é perceptível para qualquer um. Os jogadores estão cada vez maiores, mais pesados e mais rápidos, que são tipo 3 métricas Sim. muito malucas, mas que estão ali juntas. Explosões constantes, então esses ritmos de contra-ataque e tudo mais, então exige muito mais do corpo. Uhum. Movimentos mais bruscos, os grandões jogando como guards também, né? Então a gente tem cada vez mais os caras, sei lá, 4 e 5, que tem habilidade, como a gente vê com o Embi, e a gente pode citar o Começou Jokic isso. também. Né? Começou isso com o LeBron James. Ele Exato, revolucionou a parte por conta disso. né? Todo mundo arremessando de 3, que exige mais proteção de perímetro, de quadra, corre e tudo mais. E as transições, né? Então, assim, isso foi o que eles levantaram das pesquisas que eles fizeram em quadra, com jogadores e tudo mais. E o Steve Kerr, né, também conversou com eles para essas pesquisas, ele falou, e a frase dele é a seguinte: é mais fácil pontuar em transição, mas quando todo mundo aprendeu a fazer isso, o desgaste virou um absurdo. Então, assim, é exatamente o que a gente tem visto, assim, a revolução do Warriors, que falou assim, ó, a gente tem 24 segundos, se a gente atacar em 15, todo mundo começa a fazer, e aí o negócio virou loucura. E é o que a gente tá vendo daqui para frente, todo mundo tentando, todo mundo pegando e Quem ferrando fazia muito muito, os jogadores. quem fazia muito isso era o Pringles, né? O Mike D'Antoni. Ele tinha esses É, ataques fast pass, que não queria saber de usar os 24 segundos. Pegar a bola, já era aquela corrida na época, né? Com o Suns. E, cara, a tendência é horrível você fazer isso. Eu só senti falta de um dado, que eu acho que fecharia esse estudo. Você fala que teve mais atléticos, os caras maiores e exigindo mais e tal. Talvez isso também explique porque você tem mais ruptura de Aquiles, né? sim, Está sendo mais comum você ter isso, porque você vai precisar da explosão, daquela coisa, né, daquela força, daquele impacto que você tem. Você vê o caso do Haliburton, você vê o caso do Lillard, você vê o caso do Jason Tatum. São caras que, de repente, você precisa fazer aquela jogada que você precisa daquela, né, aquela força a mais na perna e rompe o Aquiles, e cada vez vai ser mais comum isso.
Tudo bem que eu tô lendo notícias que talvez o Tatum volte antes do previsto, o que eu acho que é um erro absurdo. Você querer apressar um cara desses, tudo, eu não sei até que ponto quem está apressando quem, mas talvez também você consiga, tendo mais lesões, você consiga entender o tratamento dessas lesões e talvez também diminuir o tempo de molho que você tinha, né? Não sei. Eu acho que isso é mais tecnologia do tratamento mesmo que outra coisa, tá, Luquiba? Até o Halliburton também. Eu postei no meus stories, acho que ontem ou hoje, acho que foi ontem à noite, que o Halliburton também, depois de 22 semanas da lesão, ele já tá enterrando, ele já tá conseguindo correr, então ele já tá começando com mais tipos de atividade física. Então é bizarro isso. Estão falando, eu não sei do Halliburton, Clay, mas estão falando que o Tatum pode estar pronto em janeiro. Absurdo isso. Então, eu ouvi isso aí, eu achei absurdo. E a previsão do Halliburton é também que ele volte antes, mas eles não querem que ele jogue essa temporada. É Eles já óbvio, tiraram, já gente. descartaram ele. E eu acho que é a mesma coisa que deveriam fazer com o Tatum. Com certeza, Mas, mas que concordo. os caras estão recuperando mais cedo é bom, e isso é importante, porque eu lembro daquele. A gente até conversou disso quando a gente voltou com o podcast, que eu comentei do Kevin Durant, falando que quando ele voltou, o mais difícil para ele foi o voltar, né? Que ele não sentia segurança na perna e tudo mais. Então A é parte importante mental, que né? esses caras exato, é importante que esses caras consigam cada vez mais ter uma recuperação mais rápida e consigam ganhando ritmo aos poucos para terem confiança também, né? Mas o Clay, para mim, o que mais me preocupa, assim, tudo bem, o Kevin Durant ele foi um desbravador disso, porque ele foi a É, referência, tanto que o Tatum, assim que teve a lesão, ligou pro Durant e falou: o que você fez? Eu quero fazer o que você fez para, né, para tentar. Minha preocupação é, quanto mais esses caras evoluam e mais cedo eles voltem, de repente eles têm uma relesão. Isso para mim, Lillard, por exemplo. sim, isso para mim é o que mais me preocupa. Porque assim, a gente viu esse movimento acontecer na MLB com a Tommy John, que era uma coisa que antes Tommy John, pô, acabava a Nove carreira do meses. cara. Aí você teve, se não me engano, o Verlander, foi um cara assim que teve uma Tommy John e voltou até mais forte. Acho que foi o próprio Verlander mesmo. Foi ele mesmo. Uhum. Voltou arremessando a 100, 101 no meio do jogo, 90 arremessos, o cara metia uma bola de 101 milhas. Aquilo mudou o mindset dos caras, os caras falaram, pô, peraí. E hoje em dia tem Tommy John, beleza, ano que vem o cara tá de volta, tá zerado, tipo, virou uma lesão comum na liga. A gente sabe que isso vai ser comum porque, né, o cotovelo não foi feito para você fazer o estilingue que eles fazem, né? Então, a gente sabe que isso vai acontecer. Então, por isso que eu imagino que a Tommy John no MLB vai ser a ruptura de Aquiles na NBA, porque quanto mais esses caras precisam desenvolver o físico e ter o arranque, ter a explosão, e isso significa de você ter o grip na quadra, de você do nada jogar toda a força do seu peso no teu calcanhar para você conseguir impacto, cada vez mais vai ser comum a gente ter a ruptura no Aquiles e provavelmente cada vez mais rápido esses caras vão voltar. Então, talvez a gente vai ver esse movimento aí na NBA. É isso aí. E Puma, se você quiser fazer, eu faço propaganda de graça, só me dá um tênis do Halliburton, tá? Eu tô louco para comprar esse tênis aí. O azul tá muito lindo, então assim, fica à Olha, vontade. eu gostaria demais também, mas eu vou te falar que para mim tênis é uma frustração que eu tenho na minha vida, cara. Hoje mesmo eu tive no médico, aí eu passei rápido no shopping e aí eu fui até numa loja que tem até tamanhos especiais com mais facilidade, né? Ainda assim, eu tive dificuldade de comprar porque os modelos que eu postei não tinham a minha numeração. Então, patrocina nós e, pô, faz aí com esse rapaz aqui que tem um pezinho um pouquinho maior do que deveria ter. Qual que é o seu mesmo, Luquiba? 45? Então, hoje entre 6 e 7, né? É porque o meu, o mais certo é o tamanho 14 americano, mas às vezes, dependendo da forma, tem que ser um 15. É raro um 13 me servir, né? Então, por exemplo, hoje eu experimentei um monte de tênis e eu acho que o único que me serviu foi um 6 da Mizuno, se eu não me engano, que até comprei. O resto não tinha. Por exemplo, Under Armour, que é um tênis que eu adoro, só tinha o tamanho 13, que eu acho que é o 46, se eu não me engano. E não me serviu, precisava ser o 14, que é o americano. Então, é uma pena. Mas faz o seguinte, Luquiba, quando você vier aqui pra gente vai lá no Outlet, daqui
O Da premium. Catarina lá? Não, o de Itupeva, o de Itupeva, aqui perto do... Não conheço. Eu só conheço é, aquele Catarina lá, que é perto do Hopi Hari. É esse ou não, não? não. Não, não. O Catarina é o da Castelo. O perto do Hop Hari é o premium. É o meu aqui. Ah, não, eu tenho certeza que não é o Catarina. Tem o Eu acho Catarina que a da gente. Castelo. Tá bom. Mas enfim, lá eu sei que tem esses números malucos aí, porque eu já cheguei e vi lá os números malucos, assim. Então, Fechou, a gente fechou. combina. Você vem pra cá, a gente assiste um joguinho, toma uma cerveja e depois vai lá. É isso aí. Eu acho mais fácil a gente ir pra lá, porque se tomar uma cerveja, não vamos querer fazer Vai, esse rolê. vai pra lá e toma cerveja lá, né? Por aí. Ah, então, beleza. Então, para fechar esta bagaça, a gente tem um último assunto que é bem interessante, que é um... Falei da Unrivaled, né, no vídeo que Uhum. saiu lá no TikTok, no Instagram, no YouTube. Depois assistam. É um vídeo rapidinho, acho que tem 2 minutos, falando sobre o que é Unrivaled, que é uma nova liga que foi criada pela Breanna Stewart e pela Nafisa Collier. Então, elas criaram uma liga de 3 e 3, 3 contra 3, né? Basquete de 3. Só que não é meia quadra, que nem a gente está acostumado a ver o basquete de 3 nas Olimpíadas ou em qualquer outra transmissão de basquete de 3. Mas é uma quadra inteira, um pouquinho reduzida, né? E com algumas mudanças ali de formato de jogo e tal. É bem interessante. E ela promete dar muito mais dinheiro para as jogadoras. Então, assim, elas fizeram isso para evitar que um monte de jogadora tenha que ir lá para a Ásia, para a Europa, etc., para complementar a renda. Então, tá bem interessante, falo sobre isso no vídeo. Mas aí, essa semana, eu até mandei no grupo pessoal, falei assim, caramba, acabei de falar da Unrivaled, vamos ter que falar de outra liga já, que é a Project B. Então, ela promete a mesma coisa, tá? Então, ela promete salários milionários, participação acionária para as jogadoras, torneio que vai ser global, então, assim, times do mundo inteiro, jogadoras do mundo inteiro, e vai ser um formato meio que itinerante. Então, agora acontece aqui, agora acontece ali, e vai meio que espalhando e vai espalhando o basquete pelo mundo e fazendo essas jogadoras também viajarem, mas de uma, não assim, viaja para a China, joga que nem a Camila Cardoso, né? Vai lá para a China, depois pega, volta para jogar em WNBA e tudo mais. Então vai fazer uns negócios meio maluco. Essa liga foi fundada por dois carinhas, um ex-executivo do Facebook, eu vou até pegar o nome deles aqui que eu tinha anotado, um ex-executivo do Facebook, o Grady Burnett, e o cofundador do Skype. O Skype que agora sumiu, né? Porque a Microsoft, depois que comprou o Skype, sumiu e agora é só o Teams. Mas o cofundador do Skype, o Jeff Prentice, ele também ajudou a criar essa liga aí. Então é bem interessante. E aí, mais do que isso, né? Que eu já anotei os nomes aqui também. Já existem nomes que estão assinados com essa liga, que é a Neneko Ogumike, a Alicia Thomas, a Jonquel Jones e a Jewel Lloyd. Então, assim, já tem nomes grandes da WNBA que estão assinadas com a liga. E aí, a cerejinha do bolo que fez eu ir atrás de tudo isso, Camila Cardoso. A Camilona também já meio que assinou o contrato com essa liga. Eles estão falando em coisa de até 2 milhões de dólares por jogadora. Mas Cara, por é contrato muita grana. dela, O contrato dela, contrato da temporada. tá. E como é que vai funcionar a temporada? Eu entendi essa parte que você falou itinerante, mas tem uma previsão de quantos jogos, de que período a que período? Como é que funcionaria isso? Ainda Sabe? não. Eu procurei e eu não achei ainda. Por isso que, assim, eu quero introduzir o assunto aqui para a gente falar Sim, sobre claro. isso. E Depois a como gente faz o basquete americano, o basquete feminino está tentando achar seu espaço, que é a mensagem que eu deixei ali também no vídeo da Unrivaled, né? Elas estão Uhum. tentando achar o espaço delas e ganhar o dinheiro que hoje só está reservado para a NBA, mas elas estão tentando. E aí, o que. Cadê? Ou a comparação. A gente está falando então de 2 milhões de dólares por temporada, enquanto por temporada elas estão em torno de 190 e poucos milhões. Não, peraí. Eu estou confundindo os números, peraí. Calma aí, dá um tempinho. A gente está meio que ao vivo, eu não vou cortar isso aqui, mas vocês peguem só um minutinho aqui,
para eu não falar besteira. Peraí, eu tenho anotado também aqui, para eu não confundir os números. Vamos lá. Vamos lá. Então são 2 milhões. Luquiba, pode cantar uma música enquanto isso, qualquer coisa, fique à vontade. Mas são 2 milhões. Cadê? Aqui. Sabia. A gente fala de 222 mil dólares por temporada, não rivaled. Não rivaled. 119 mil dólares por temporada na WNBA. A média salarial. Tudo isso, né? É muito baixo, cara. É muito baixo. Tipo assim, tudo bem, são menos jogos também, são 30 e poucos jogos. Eu esqueci agora o número correto ainda também. assim, cara, eu acho um absurdo isso. Elas É recebem muito inferior. em média, menos de 200 mil dólares em média pela temporada da WNBA. Você para pensar isso, dá o quê? Dá em média 18, 17 mil dólares por mês, média. Tudo bem, vai comparar isso com um trabalhador, tá? Não, beleza, mas compara isso com atletas, que é teoricamente, né? É ridículo isso. Isso eu acho que não é nem um calouro na NBA ganhar isso, acho que ganha mais do que isso. É absurdo isso. Muitas delas ganham mais dinheiro com as propagandas do que com o próprio Sim, salário da WNBA, né? não, E, a gente está falando inclusive, da média. Óbvio isso, que você vai ter as estrelas vão ter um contrato maior, um salário maior, beleza, mas você tem que pensar como um todo, né? E, cara, é absurdo, por isso que talvez a liga não tenha esse sucesso todo, né? Não tem esse incentivo das jogadoras de se dedicar. Eu lembro que a última vez que eu vi, a jogadora que mais ganhava na liga era a Jack Young, que é guard lá do Aces. Uhum. Ela ganhava 253 mil dólares por temporada. De salário, né? Absurdo isso. Então assim, é muito baixo. E ela não tem tanta propaganda, né? Ela não é tão midiática quanto as outras. Sim. Mas você pega uma Caitlin Clark, que tem contrato gigante com a Nike, você pega a Breanna Stewart, mesma coisa, etc. Né? Aí são os unicórnios, né? Aí a gente não tira eles Sabrina como... Ionesco. Sim, essas a gente não usa como exemplo porque é o contrário, são as exceções, né? Mas por exemplo, você pega o Quinton, lá, o português do Celtics, por exemplo, que é um cara aleatório no time, um cara irrelevante para a liga, deve ganhar, brincando, 3, 4 milhões por temporada. É um cara qualquer, né? Então, é isso que eu acho que é um absurdo. Você pega, em média, a liga ganhando 100, menos de 200 mil. Tudo bem que você não vai comparar, porque a gente entende comércios, contratos e assim por diante, mas é muita diferença, cara, muita. E se realmente eles conseguirem cumprir isso, se ajustando talvez ao calendário da WNBA, porque se você vai entrar em concorrência com a WNBA, eu já não boto tanta fé assim, mas se você consegue encaixar isso numa off-season, por exemplo, de WNBA, aí eu sou mega a favor disso. Então, sim, é interessante ver como as coisas vão surgindo e como é meio que as jogadoras se organizando para fazer o negócio acontecer, né? Tudo bem que aqui a gente tem 2 nomes grandes por trás, né? Tem um cara que já foi do Facebook, tem um cara cofundador do Skype. Então a gente vê que tem um investimento, deve ter um investimento bruto, né? A gente está falando de um investimento. Cadê aqui? Eu também notei isso. Um investimento de 5 bilhões de dólares, segundo a Bloomberg, para o Project B. Então, assim, é algo muito interessante. Imagina você oferecer 2 milhões de dólares para cada uma delas. É bem interessante. É bem interessante mesmo. Então é isso. A gente tem que ficar de olho para as próximas e quando tiver mais dados de como a liga vai funcionar, com certeza vocês verão também com um videozinho especial lá nas nossas redes sociais. Então não deixe de acompanhar. Do mais, Luquiba, eu acho que é isso. Então, foi muito bom estar com você. Foi muito bom conversar com você. Aquele efusivo abraço e a gente se vê na semana que vem. Despida-se como quiser. É nóis, meu querido. Saudades de você, saudades do Fernandão, saudades do nosso querido Eric. Um abraço especial para ele. É isso. Vamos lá, semana que vem estamos aí de novo. Na terça-feira, gravando na terça-feira de novo. Estamos gravando numa terça. Olha que beleza. Gravamos numa terça porque na quarta-feira eu terei spoiler night da CCXP. Oh, que beleza. Mas é isso. Então, por favor, não se esqueçam aí de... e dia 2 também o Eric tá de volta pro Brasil.
Ou dia 2 ele tá processo de vir para o Brasil e dia 3 ele chega no Brasil, uma coisa assim. Eu acho que é isso. Então pode ser que tenhamos o Eric de volta em breve também. Então, é isso. Não esqueçam aí de seguir a gente. Não esqueçam de deixar o like nesse vídeo, deixar comentário e, enfim, sigam a gente, acompanhem muito a gente. Beijo grande para vocês e tchau. Coraçãozinho também. Vou soltar um coraçãozinho dessa vez. Ó. Ah, que beleza. Tchau.